Quer se apresentar? Fidelis, sou professor e toco nodos únicos, não lembro. Show. Arrasou. Vocês querem... você já se apresentou, mas quer falar da sua relação com a Libras? O que você sabe sobre? O que você já ouviu falar? Saber quase nada. O primeiro contato que eu tive foi aqui também, porém não participo, né? Uma meta de começar e conhece pessoas e às vezes precisa se comunicar um pouco melhor e não tem como. Ter um acesso aqui talvez seja importante também para a minha vida, crescimento também. Igual ele comentou, às vezes a pessoa quer se comunicar com você, você tem que ficar tentando adivinhar, né? Então é bom saber. Se a pessoa também que vai comunicar com você também saiba. Perfeito. Pode se apresentar pra gente? Olá, já sinalizou ali, arrasou. Salve, sou Cabuço, professor também. Tive pouco de contato na faculdade, mas ainda não fui, sim, lembro de algumas coisas. E é isso, perfeito. Quer se apresentar pra gente? Você me chamou agora? Tá bom, obrigado. Gente, valeu pelas respostas. Meu nome é Rive Agra, não é Viagra, é Rive Agra, sempre faz essa piadinha, então eu faço primeiro. Sou tradutora e intérprete de Libras, aprendi Libras com mais ou menos 10, 11 anos de idade, aí do contexto religioso, enfim, um contexto bem fundamentalista e não muito interessante, mas foi ali que a Libras entrou na minha vida e está aí até hoje, uns 10 anos já mais ou menos. Não estou mais no contexto religioso dentro desse trabalho, mas atuo na interpretação de Libras em espaços educacionais, artísticos e performáticos, que é um espaço que eu ainda estou tentando entender também e tentando entrar com a Libras para que as coisas se tornem mais acessíveis também. Enfim, entendi também que boa parte da galera aqui trabalha com o público, a gente trabalha com arte e normalmente está sempre em contato com o público também. E é meio foda, né? Você ser tatuador, por exemplo, não conseguir se comunicar com o cliente que talvez chegue, ou você precisar dar uma aula básica ou passar uma informação e a gente não conseguir dizer isso, assim. Então, é muito comum com pessoas que não são do Brasil e estão aqui, mas imagina nascer no Brasil e não conseguir se comunicar com um outro brasileiro, né? E é isso que as pessoas surdas passam. Enfim, sempre gosto de dar esse gelo assim pra gente também abrir e ter uma consciência maior do espaço que a gente está e do espaço de comunicação, que é muito fácil eu estar aqui falando, mas né, não é todo mundo que tem esse espaço de acessibilidade também, então por isso que o Sarau também promove esses encontros, que enfim, são aulas de Libras que não chegam no espaço de certificação ou de grandes níveis, porque enfim, é uma coisa muito informal, mas é um informal para fazer com que vocês tenham um interesse maior e procurem isso para além desse lugar que a gente tem. As nossas aulas também não têm uma progressão. Hoje a gente está com bastante rostos novos, mas normalmente a gente tem outras pessoas que vêm desde as primeiras, estão aqui também, continuam praticando também, então enfim, tudo isso é muito interessante. Queria responder a sua pergunta, que você falou, né, como que a gente se refere a uma pessoa que não ouve, é isso que você queria saber? Também como que a pessoa explica pra gente falar. Perfeito. Antes de eu responder, eu só quero lembrar que quando a gente fala de Libras, a gente está falando da língua brasileira de sinais, não é linguagem, ok? Sempre língua, como qualquer outra. Por que não é linguagem? Porque linguagem não tem regra. A gente cria uma linguagem, cada estado, bairro tem a sua linguagem, a sua maneira de falar, a sua gíria. A Libras não, ela tem regra, gramática e tudo mais que existe. Okay? Então, Libras sempre língua brasileira de sinais. Enfim, uma pergunta interessante, como que a pessoa ela vai se referir a ela mesma quando ela não ouve, certo? O termo mais utilizado é surdo, né? A pessoa surda, então ela vai fazer essa sinalização aqui, que ela vai apontar para o ouvido, depois para a boca, em seguida, então a pessoa surda. Porém, a gente tem termos pejorativos que são utilizados até hoje, que não são corretos, que é mudo ou mudinho, que não... Surdo-mudo também, que é muito utilizado, que não são termos corretos da gente falar para ninguém, enfim, ele é surdo-mudo, é mudinho, algo do tipo, porque são termos pejorativos que não são mais utilizados, que na verdade nunca foram utilizados na comunidade surda, mas que não é correto a gente utilizar. Então, boa parte da comunidade surda e dos surdos se identificam como surdos, então sinalizam dessa forma. Porém, não é toda pessoa que não ouve que também se vê dentro dessa nomenclatura. Então, alguns utilizam deficiência auditiva também
ou deficiente auditivo.